Nós estamos vivenciando o domingo da Palavra de Deus. Hoje, dia 22 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, e eu trago a Palavra de Deus para abençoar e iluminar o seu domingo. Domingo da Palavra de Deus. O Evangelho é de Mateus, capítulo 4, os versículos 12 a 23. Celebramos hoje o início da pregação de Jesus. Ele continua numa região pobre, mas cheia de esperança. Ele é a luz que ilumina as trevas dos que vivem, seus contemporâneos. Convida à conversão e ao seguimento. Muitos tomam a decisão de segui-lo. Começa como discípulo e terminarão como missionário. Esta também é a nossa estrada. Celebrando a liturgia deste domingo, sintamo-nos chamados a acolher o convite de Jesus, a seguir os seus passos e prosseguir a sua missão como discípulos missionários. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade do povo. Mateus capítulo 4, versículos 23. Nesse terceiro domingo do tempo comum, estamos celebrando o domingo da Palavra de Deus. Além do mês da Bíblia em setembro e o dia da Bíblia em 30 de setembro, temos também o domingo da Palavra de Deus. Neste ano o tema é Nós vos anunciamos o que vimos. Isso você vai encontrar em 1 João capítulo 1, versículos 3. E é interessante porque o evangelho de hoje, Mateus 4, nos conta como Jesus, ao saber da prisão de João Batista, ele foi morar em Cafarnaum e começou a pregar o reino de Deus. Os primeiros seguidores eram pescadores e Jesus os convidou a pescarem gente como ele. O texto do evangelho de hoje termina com um pequeno resumo da atividade de Jesus. Ele andava por toda a Galileia, ensinando, pregando, curando, e todos que tocavam nele sentiam uma força enorme. Podemos hoje manter o foco nessa atividade de Jesus, a pregação. Lemos nos versículos 17, daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, convertam-se porque o reino dos céus está próximo. Então a sua pregação de Jesus convocava a conversão, a mudança de vida, em vista do reino que estava próximo. No versículos 23 nós lemos a seguinte passagem. Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Então pregava o evangelho do reino e a realização de sua pregação. Curava o povo de suas enfermidades. Assim o reino ficava bem compreendido como intervenção salvadora de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve um detalhe muito importante, que ele diz, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo de suas forças próprias. Ao que parece, Jesus não pregava apenas repetindo as palavras dos pergaminhos, dos livros santos. Bom, em Nazaré, como certamente em toda sinagoga, o que vemos a partir das leituras dos textos sagrados, mas a novidade era a atualização que ele fazia daquelas palavras. Em Nazaré, por exemplo, ele disse, hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. Essa era a novidade de Jesus. Ele anunciava a palavra viva, cheia de sentido para a vida dos seus ouvintes. Não era um repetidor de escritos ou de tradição, carregando o povo nas obrigações com a lei, com os fariseus. Nele, aquelas palavras se realizavam. Por ele, as antigas promessas se tornavam vivas pela sua pregação. As pessoas compreendiam a palavra como manifestação do amor misericordioso de Deus e, por isso,
se admiravam com que ele falava com autoridade, não como os escribas. O Papa Francisco, em 2019, escreveu uma carta apostólica marcando o terceiro domingo do tempo comum para a celebração e reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Nesta carta, ele chamou atenção para o fato do Espírito Santo tornar viva e atual a palavra escrita. Escreveu ele: para alcançar a finalidade salvífica da Sagrada Escritura sobre a ação do Espírito Santo, transforma-se em palavra de Deus a palavra dos homens escrita de maneira humana. O papel do Espírito Santo na Sagrada Escritura é fundamental. Sem a sua ação, estaria sempre iminente o risco de ficarmos fechados apenas no texto escrito, facilitando uma interpretação fundamentalista, que da qual necessitaria ou era necessário manter-se longe para não trair o caráter inspirado, dinâmico espiritual para o que o texto possui. Esta carta, Paulo, ou seja, o Papa Francisco, escreveu sobre o domingo da Palavra de Deus. Deus abençoe você, um bom domingo, na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.